Perfeitamente, presidente. Eu quero só demonstrar os documentos que eu havia me referido na minha segunda fala. Esse documento é de março de 2019, assinado pelo governador do Estado, Romeu Zema Neto, além do advogado-geral do Estado, procurador do Estado. Esse documento então, informação AGE 189 de 2019, em que o governador encaminhou ao Tribunal de Justiça exatamente o posicionamento que eu vou ler, eu já li ele uma vez, né, mas eu vou resgatar a memória. Em face do exposto, com redobrada vênia dos entendimentos em sentido contrário, pede-se o acolhimento da arguição incidental e inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade material do artigo 23, parágrafos 3º e 4º da Lei 21.710, por afronta às disposições constantes na Emenda Constitucional 57, à Constituição Estadual e Emenda Constitucional 19 de 98 à Constituição Federal, bem assim aos artigos 23, caput e 36, parágrafo 2º, e 37, inciso 5 e 40, e parágrafo 2º da Constituição da República. O documento ele é datado de 25 de março de 2019. 2019, quem era governador do Estado, se não me falha a memória, era e continua sendo Romeu Zema. Então, se o pensamento do atual governo era da proteção, do respeito aos direitos, era só ele não ter feito esta manifestação, que está assinada pelo governador Romeu Zema Neto. Então, esse foi o primeiro documento que então, o governador Romeu Zema Neto defendeu a inconstitucionalidade, defendeu a retirada desse direito. O segundo documento, que eu fiz referência na minha segunda fala, é um documento da Advocacia Geral do Estado, datado de 30 de março de 2020. Diz o documento, no ponto 52, trata-se, eu vou ler, trata-se, então, de uma avaliação de riscos que compete unicamente à autoridade competente. Há duas situações possíveis. Dar cumprimento imediato à decisão, observadas as formalidades aqui sugeridas, havendo, contudo, o risco da revisão da tese de inconstitucionalidade, o que tornaria necessária a restituição dos valores não pagos em virtude da adequação da sistemática de cálculo de proventos à situação vigente antes da implementação da opção. 2. Aguardar, vou ler de novo, aguardar o trânsito em julgado, o que pode levar muito tempo, havendo o risco de manutenção do pagamento de quantias que, no contexto atual, já podem ser consideradas indevidas e que, em nenhuma hipótese, serão passíveis de repetição, consoante será melhor detalhado adiante. Então, no ponto 52, deste documento tratado de 30 de março de 2020, da Procuradoria, da Advocacia Geral do Estado, diz que cabe à autoridade competente, na avaliação da Advocacia Geral do Estado, duas opções: fazer agora ou aguardar. Por isso que, dentre as opções, a Secretaria de Estado da Educação escolheu a pior para as pessoas que trouxeram todos os depoimentos dos seus direitos que estão sendo afrontados, atacados aqui. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro documento diz respeito à Orientação de Serviço SG 8 de 2020. No ponto 4, da eventual restituição de valores recebidos nos termos do parágrafo 4º do artigo 23 da Lei 21.710 de 2015. Aqui, há hipótese, sim, de devolução. Há hipótese das pessoas serem cobradas daquilo que já receberam.
Então, assim, a minha primeira fala, presidente, foi uma fala na busca da solução dos problemas. Não é? Aí veio o debate da transparência e de quem começou isso tudo, não foi o atual governo. As pessoas estão cansadas desse discurso. Eu realmente tinha uma expectativa de que, ao finalizar essa audiência, que é o espaço institucional devido, nós sairíamos com encaminhamento. O que a Secretaria de Estado da Educação tem que fazer é tornar nulo, é não dar prosseguimento, é acabar. Ela não tem que dar continuidade ou fazer uma suspensão temporária de processo administrativo, porque não há decisão em relação à sua abertura. E orientada pela própria Advocacia Geral do Estado, ela poderia ter feito diferente. Então, foi uma opção, aquela pior para a servidora, o servidor, no caso, as diretoras aposentadas apostiladas. A gravidade disso, eu volto a reafirmar, é essa tática do governo, não logrando êxito no debate plural, em que ele é obrigado a ouvir quem pensa diferente dele. Ele tem que conviver com 77 deputados, que é o Poder Legislativo. Ele não logra êxito aqui, ele começa a retirar direitos recorrendo ao Poder Judiciário. Aliás, cumpre lembrar que o governo não só ataca a Lei 21.710 em relação ao direito de opção remuneratória das diretoras apostiladas, como na reforma administrativa ele acaba com o adicional de valorização da educação básica, também instituído pela Lei 21.710. Ou seja, aquilo que nós construímos como mecanismo de reparação, o governo Zema vem desconstruindo e atacando. Aí não é uma discussão de opinião. A reforma administrativa está aqui, é só ler o projeto de lei complementar e a PEC, e os documentos que eu havia dito na minha segunda fala estão todos aqui. Melhor entendimento é que a Secretaria de Estado da Educação torne nulo todos os processos administrativos, não continue com essa prática, estabeleça um processo plural, de saber conversar com quem pensa diferente. Porque conversar entre os iguais é uma maravilha. Mas se nós estamos numa democracia e não numa ditadura, é obrigação de quem está investido do poder popular pelo voto direto, é obrigação ouvir, conversar e discutir com quem pensa diferente. Eu tenho as respostas dos nossos pedidos para que esses processos administrativos não continuem. A resposta é protocolar. E concordo com Vossa Excelência quando fala do desrespeito ao legislativo. O debate com o legislativo é institucional. É na comissão, é respondendo a requerimentos, e diversos foram feitos solicitando que o absurdo dessa questão dos processos não fosse levada adiante e que nós possamos construir com a pluralidade, respeitando quem pensa diferente do governo, nós possamos construir mediações, porque elas são possíveis. Elas são possíveis. Não se trata de uma responsabilidade do judiciário. Essa tese aqui também, ela foi uma tese num caminho do qual eu não concordo. É um debate eminentemente político. E das decisões políticas vemos as saídas jurídicas. Não o contrário. Responsabilizar o judiciário como se ele fosse aquele que está retirando o direito. O judiciário foi provocado e o governador defendeu a retirada do direito das professoras aposentadas, apostiladas, o atual governador, conforme ele assinou o documento que está no processo. Parabéns, deputado, pela iniciativa. Na Comissão de Educação nós temos requerimento também para dar sequência a essa discussão e vamos continuar a fazê-la até que, de forma correta, o governo compreenda que ele está errando ao atacar direitos dos profissionais da educação. Então, obrigada pela possibilidade, cumprimentar todos os convidados e convidadas dessa audiência. Me permita fazer um cumprimento ao advogado-geral do Estado por estar aqui, né, como a Secretaria de Educação deveria estar. Tantas pessoas dentro da secretaria, ninguém poderia estar num debate tão importante como esse, tão essencial como esse, e que, inclusive, ficou demonstrado a
opção da Secretaria de Estado da Educação em relação ao processo administrativo. Então, cumprimentá-lo por estar conosco, todos os convidados e convidadas, aí através da professora Denise Romano e da Ana Maria Belo. A memória vai nos ajudando. A respeito das professoras antes de 2004, eu já apresentei projeto de lei para solucioná-lo, porque eu acho, deputado professor Cleiton, que essa é a nossa tarefa. Né? Quando a gente viu um conflito de interpretação na Secretaria de Educação sobre opção remuneratória de 1 ou 2 cargos, e era um conflito de interpretação que não avançava, apresentamos um projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça desde o ano passado, para tornar isso claro na lei. Para mim sempre foi claro, mas na dúvida vamos melhorar. Essa situação das diretoras apostiladas antes de 2004, também nós apresentamos um projeto de lei com vistas a fazer essa solução. E vou dar a devida questão, que foi, inclusive, uma provocação do seu líder de bloco, trouxe esse questionamento, e nós conseguimos fazer a construção de um projeto de lei que também acredito que esteja na Comissão de Constituição e Justiça, porque eu acho que esse é o nosso trabalho, responder com atividade parlamentar os problemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Eu me lembrei de memória aqui. Obrigada.